Olá, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de gestão da qualidade e o nosso assunto hoje vai ser o ciclo PDCA, né? O que é esse conhecido ciclo PDCA? Na verdade, é um método que é utilizado dentro da gestão da qualidade, que ele propõe, tem como finalidade o processo de melhoria contínua das organizações relacionada aos processos, aos procedimentos e aos produtos. Então, ele visa promover essa melhoria contínua. Porque numa organização, considerando aqueles princípios da gestão da qualidade que nós vimos, nada é tão bom numa organização que não possa ser melhorado. Tudo é passível de melhoras. E um dos princípios, inclusive, da gestão da qualidade é o princípio da melhoria contínua. Então, a empresa tem que estar atenta constantemente aos processos de melhorias, a melhoria de seus procedimentos e a melhoria de seus produtos. Então, esse ciclo PDCA é um método que se responsabiliza por garantir esse processo de melhoria contínua dentro da organização. Esse nome ciclo PDCA é um nome assim, relativamente recente, né? Qual que é o significado do PDCA? Ele vem do inglês, mas na tradução ele se resume a algo que a gente já conhece há algum tempo da administração, que é o planejamento, a organização, a direção e o controle. O que isso nos remete, né? Quando a gente fala ciclo PDCA, é algo novo que está relacionado à gestão da qualidade. Mas se a gente parar para analisar, já o conceito do ciclo PDCA ele foi criado a partir dos estudos da teoria clássica de Fayol. Porque Fayol ele propôs o estudo do processo administrativo. E o processo administrativo ele é composto em 4 funções, que são justamente o planejamento, a organização, a direção e o controle. Então, é uma ferramenta nova, mas que foi criada com base em conceitos que não são tão recentes assim. Qual que é a diferença do processo administrativo proposto do Fayol e o ciclo PDCA proposto dentro do modelo de gestão de qualidade? É a maneira mais moderna de compreender a sua aplicação. Ou seja, esses aspectos, planejamento, organização, direção e controle, eles devem ser utilizados de maneira estratégicas dentro da organização. Então, essa é a principal diferença, é a compreensão estratégica do ciclo PDCA nas organizações. E as funções que englobam planejamento, organização, direção e controle, elas funcionam de maneiras integradas, tanto é que é um ciclo, é o ciclo PDCA. O ciclo nos propõe a ideia de contínuo, de constante, né? O ciclo. Então, é como se ele não tivesse início, meio e fim. Então, todas essas funções que estão relacionadas, elas acontecem simultaneamente. É óbvio que tudo tem uma origem, né? E a origem das ações de uma empresa é o planejamento. Mas a gente não planeja para organizar, para dirigir e para controlar. Isso é um primeiro passo. Depois, à medida que as ações vão sendo desenvolvidas dentro da organização, tudo vai acontecendo simultaneamente, né? Então vamos lá. O que é a ideia de planejamento no ciclo PDCA? Quando a gente fala que vai planejar, o que a gente está fazendo? Planejar é tentar se antecipar a determinadas situações, né? Tentar prever as situações que vão acontecer e estar preparadas para isso. Então, na etapa de planejamento, o que a gente faz? A gente tem que conhecer a empresa. Como que a gente vai estabelecer o que a empresa pretende no planejamento, né? Determinar um objetivo e suas metas se a gente não conhece o ambiente dessa empresa e a realidade que ela está inserida. Então, na etapa de planejamento, o que a gente tem que fazer, a proposta do ciclo PDCA é conhecer a organização. É levantar as variáveis do ambiente interno e externo, os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades, as ameaças que a empresa tem, conhecer todas as possíveis variáveis que interferem numa tomada de decisão e, a partir da compreensão da realidade da empresa, a empresa estabelecer um objetivo, algo a ser alcançado. E esse objetivo, ele é transcrito em metas a serem alcançadas ao longo do tempo e que essas metas possibilitem o alcance desse objetivo. Esse objetivo pode ser de médio, curto ou longo prazo. No planejamento estratégico, os objetivos normalmente eles são de longo prazo, né? Porque você planeja algo para ser alcançado, né? Então, não são objetivos de curto prazo que às vezes são para apagar incêndios, situações imprevistas que acontecem. Imprevisto não faz parte do planejamento.
Então, a etapa de planejamento é isso, a empresa ela se conhecer e a partir das variáveis que ela dispõe no ambiente interno e externo, ela definir os seus objetivos, né, e as suas metas, ou seja, estabelecer uma diretriz organizacional. Então, esse é planejamento. Quando a gente planeja e sabe o que pretende alcançar, conhece a empresa e a partir do conhecimento da empresa a gente sabe o que a empresa pretende, né? Qual a sua finalidade, qual o seu objetivo, a empresa ela vai começar a colocar isso em prática. E aí a gente tem a segunda função do ciclo PDCA, que é a organização. O que é a organização? A partir do objetivo que foi definido, quais são os recursos que eu preciso e que eu disponho para poder atingir esse objetivo e as metas que foram determinadas. Esses recursos, eles têm que ser organizados. Então, se eu for precisar de mão de obra específica e qualificada que eu não tenho, eu vou ter que recrutar essas pessoas ou eu vou ter que qualificar as pessoas que estão na empresa. Se eu preciso de recursos financeiros, eu vou ter que me programar para isso. Então, eu tenho que verificar se eu disponho desses recursos e organizar para que esses recursos sejam utilizados no tempo e no momento que serão necessários. Se eu for precisar de materiais, se eu for precisar de equipamentos e tudo isso que é necessário para poder colocar em prática e atingir um objetivo, eu tenho que deixar tudo organizado. Então, eu tenho que verificar os recursos que eu disponho, os que eu não disponho. Os que eu não disponho, eu vou ter que me organizar para conseguir adquiri-los no momento necessário, que for necessário para poder desenvolver esse objetivo e colocar em prática. Então, a organização é dos recursos que eu disponho e que eu não disponho, eu vou organizar a minha empresa para que todos estejam disponíveis no momento necessário para desenvolver o trabalho. Isso a organização. Bom, então eu planejei, eu organizei, agora eu vou dirigir, né? Que é um outro elemento do ciclo PDCA. O que é dirigir? Dirigir é distribuir as funções entre as pessoas. Cada um tem sua função dentro da organização. Então, se foi definido um objetivo, quem que vai ser responsável pelo quê, né, para atingir o resultado esperado? Então, o nível gerencial, os supervisores, os gerentes, eles vão determinar os meios que vão ser utilizados para atingir esses resultados e um nível operacional vai executar isso. Mas quem vai ser responsável por executar o quê? Essa divisão do trabalho, essa distribuição do trabalho, essas responsabilidades, junto com a responsabilidade e autonomia que é necessária para poder desenvolver bem a sua função, isso diz respeito à função de direção. Bom, então se eu tenho um objetivo definido, né? Se eu planejei, se eu fiz um levantamento prévio do que minha empresa pretende, né? Analisei as tendências, defini meus objetivos, as minhas metas, eu organizei os recursos disponíveis e não disponíveis para que todos estejam no momento adequado, disponíveis para que todos utilizem para desenvolver o seu trabalho. E se eu dividir os trabalhos, se eu dividir as funções, se eu determinei quem é responsável pelo quê, né? Numa última etapa, é a etapa de controle. O que é controle? É verificar se aquilo que foi planejado, o objetivo que foi determinado, as metas, eles estão sendo alcançados, atingidos da maneira como foi planejado. Então, eu me assegurar de que o que foi planejado vai ser alcançado. E isso envolve se os recursos disponibilizados eram suficientes e necessários, ou se há necessidade de adaptação, e se a divisão do trabalho foi bem feita, se as pessoas estão conseguindo fazer bem suas tarefas, ou se há necessidade de algum tipo de alteração. Quando a gente fala em controle, a gente pensa assim, o controle é só para verificar se o que foi feito foi atingido. Então, a gente nunca pode mudar um objetivo, a gente nunca pode mudar um meio que foi definido para atingir esse objetivo. Não, a gente pode sim, é para isso que existe a etapa de controle e as ações corretivas. Se tudo está correndo bem, ok, vamos manter o nosso planejamento, a nossa organização e a nossa direção. Se algo não está saindo exatamente da maneira como prevista, vamos reavaliar. De repente a distribuição do trabalho, de repente a organização dos recursos ou de repente as nossas próprias metas e objetivos. O que a gente não pode é flexibilizar ao ponto de perder de vista o que a empresa pretende. Porque se todo tempo a gente ficar mudando nossos objetivos e as nossas metas, a organização nunca vai atingir resultado algum. Mas flexibilizar é importante, principalmente considerando esse ambiente organizacional que a gente vive.
que é extremamente mutável, né? Então, em virtude dessas mudanças rápidas, a gente tem que estar olhando o tempo todo para todas essas outras funções e fazer as adequações que são necessárias. Então, o ciclo PDCA envolve essas funções: planejamento, organização, direção e controle. Elas funcionam de maneira cíclica, é um ciclo PDCA. Elas não têm início, meio e fim. É óbvio que uma primeira função ela se inicia com planejamento, mas depois que um primeiro objetivo é atingido, outros objetivos são naturalmente determinados o tempo todo pelas organizações, e ao mesmo tempo que se planeja determinadas ações, outras estão sendo organizadas, outras estão sendo dirigidas, outras estão sendo controladas, todas simultaneamente. Então esse processo ele é contínuo, ele nunca termina. Por isso que ele está relacionado com a melhoria contínua, porque o processo ele não para. Se sempre a gente está buscando planejar, organizar, dirigir e controlar, a gente sempre está buscando o que é melhor para a organização, porque planejando a gente conhece a organização, suas necessidades, define objetivos, organizando a gente conhece os nossos recursos e os utiliza da melhor maneira possível, dirigindo a gente distribui as funções para as pessoas conforme a sua qualificação e as suas habilidades para melhor desenvolver e chegar nos objetivos, e controlando e avaliando a gente pode promover sempre as mudanças que são necessárias para promover, para se alcançar esse processo de melhorias contínuas. Então, nisso consiste o ciclo PDCA, tá? Ele é de extrema importância para a gestão da qualidade. A partir do ciclo PDCA, foram criadas e são utilizadas inúmeras ferramentas, e essas ferramentas utilizadas dentro desse ciclo de planejamento, organização, direção e controle, elas vão possibilitar a implementação total da gestão da qualidade nas organizações. Nós já vimos os princípios, nós estamos vendo, o método que a gente tem que utilizar como base na gestão da qualidade. E nas próximas aulas a gente vai conhecer as ferramentas que são utilizadas a partir desses princípios e desse método do ciclo PDCA. Ok? Eu vou disponibilizar um texto base sobre o ciclo PDCA e uma atividade para vocês fazerem a respeito disso. Certinho? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Boa semana a todos.